É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo a palavra eterna, de exortação e de consolação a todos os homens. Hoje eu lerei para nós um texto em Ezequiel, no capítulo 7, que inicia dizendo a Ezequiel que anuncia ao povo de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. Te julgarei segundo os teus caminhos. Guarde isso. Tudo é segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos. Porei sobre ti os teus caminhos. E as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim. Vem o fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. É chegado o dia da turbação e não da alegria. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei como? Segundo os teus caminhos. E porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei. Segundo os teus caminhos. E as tuas abominações estarão no meio de ti, então sabereis que eu sou. Eu, o Senhor, que te firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre, e o que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. Por mais que viva, perdeu. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Pois ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Então, seguem-se afirmações da mesma natureza, até que se chega ao verso 27, e se diz e se repete outra vez, que esse juízo virá sobre o rei, sobre o príncipe, conhecerão o furor, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, ao rei e ao povo, conforme suas escolhas, e com seus próprios juízos, com os critérios com os quais eles julgam, eles serão julgados. Então, mais uma vez, sabereis que eu sou. É interessante como esse é um texto que repete um princípio da Escritura bastante recorrente, mas que nesse texto a recorrência é abundante na mesma narrativa. Tudo que vem, esse fim que vem,
é o fim que vem segundo os teus caminhos. Te julgarei segundo os teus caminhos, verso 3. E aí então de novo se diz, porei sobre ti o peso dos teus caminhos. E o que se segue a cada uma dessas coisas é, sabereis então que eu sou o Senhor. Ou como no verso 8 de novo, derramarei o juízo sobre ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos. Porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, te julgarei. E então, só então, parece que nunca antes, não, sabereis que eu sou o Senhor, eu que te firo, segundo os teus caminhos. E a ênfase cresce, e todo juízo que se diz que vem, vem segundo os caminhos humanos, até que se chega aqui ao verso 27, que diz que o príncipe, o rei e todo o povo tremerão de medo, segundo o seu caminho lhes farei, e com seus próprios juízos os julgareis. Então, outra vez, só então, saberão que eu sou o Senhor. São algumas as coisas importantes. A primeira é que o juízo de Deus não é segundo nenhum critério. Nenhum critério escrito em nenhum lugar. O juízo de Deus é segundo o caminhar humano. As coisas virão sobre ti segundo o teu caminho. Essa é a tua vereda? Esses são os teus valores? Essas são as tuas escolhas? É por esses significados perversos que você orienta a sua vida? Pois, segundo os seus caminhos, você será pesado e medido, começando na história e em qualquer que seja a extensão da sua vida, segundo os seus caminhos. Porei sobre ti o juízo. O juízo é o que tu pavimentaste no teu caminho, eu farei vir sobre ti. Teu caminho cairá como um teto que desaba sobre a tua cabeça, mas não sou eu criando nada para ti. És tu, obstinada e desobedientemente, insensatamente e perversamente, que constróis o caminho que cai sobre a tua própria cabeça. Aquilo que tu vais chamar de minha dor, meu sofrimento, meu juízo, minha devastação, é o teu caminho retornando sobre ti. E nesse episódio aqui, 5 vezes se repete isso. Segundo os teus caminhos. O que nos faz entender e ver que o juízo de Deus não é um dia de mau humor divino, nem tampouco uma conspiração celestial, nem tem a ver com um desagrado divino por não estar sendo suficientemente elogiado na multidão dos cultos. Não. A relação de Deus é com o ser humano, com o indivíduo, segundo os seus caminhos. E não há nada que Deus faça em relação a mim que não seja segundo os meus caminhos. Porque nunca houve a possibilidade de que eu semeasse espinhos no meu caminho e viesse a colher figos e uvas. Jamais. É tudo segundo o meu andar, segundo o meu semear, segundo o meu pensar, segundo o meu falar, segundo o meu entender, segundo o meu julgar. Assim será sobre mim. Afinal, a palavra eterna é essa. Não julgueis, para que não sejais julgados.
Porque com a medida com que medides vos medirão, e com o critério com o qual julgardes, sereis julgados. De modo que tudo acontece segundo os meus caminhos. E quanto a isso, não tenha dúvida jamais, é segundo os seus caminhos. A segunda coisa a ser levada em consideração aqui, fortemente, é que quando Deus diz, eu mirarei, eu castigarei, eu porei sobre vós, é apenas uma expressão que designa que os princípios da lei da vida foram criados por Deus. Por isso, a violação dos princípios da lei da vida trazem a sua consequência e implicação. Como a lei da vida foi criada por Deus, a transgressão a ela com a sua consequência é descrita pelo profeta como sendo uma ação da ira de Deus. Mas nós ainda estamos longe de tal coisa. Ainda é apenas o retorno do caminho do homem sobre o homem. E Deus nos livre de que em qualquer momento da vida nós venhamos a ter um juízo que não seja conforme o nosso caminho. Se Deus tomasse para si a vontade e a prerrogativa que Ele tem e pode ter de nos julgar segundo os caminhos de Deus, aí nós seríamos transformados em pó. Ainda existe essa misericórdia que seja segundo os nossos caminhos, porque dos nossos caminhos ainda podemos nos arrepender. Dos nossos caminhos podemos ainda sentir a tristeza que salva acerca deles. E aí intervém a irresistibilidade da misericórdia divina, da compaixão compulsiva de Deus, que não aguenta ver um ser humano genuinamente arrependido dos seus próprios caminhos. É o arrependimento quebrantado que pode barrar o derramar das consequências dos nossos próprios caminhos sobre nós. Isso não é garantia de que nada voltará, mesmo que eu me arrependa. Ao contrário, muita coisa voltará e virá ainda sobre mim. Só que arrependido e quebrantadamente, eu as tratarei com leveza, eu as processarei com aquela gratidão triste de quem descobre agora que não precisava ter passado por nada disso, mas compreende, não acusa os céus, aceita a misericórdia divina e trabalha o que tenha que ser a experiência negativa dos seus próprios caminhos, agora, todavia, com outro olhar, com outra atitude, transformando a dor que os meus caminhos produziram e o sofrimento no qual eles implicaram em ensino que pode me salvar de ter que experimentar a consequência absoluta da minha transgressão tenazmente praticada, deliberadamente escolhida, o que carrega a nossa existência de juízos que a gente no fim não suporta. Essa é a segunda coisa a termos em mente hoje aqui e agora, porque essa palavra é para hoje, é para todos os dias. E então, vem o profeta e diz algo aqui nesse capítulo 7 que nós lemos, no verso 13. Aliás, começa no verso 12. Nesse ambiente de eu vou trazer sobre ti o que tu semeaste. Teu caminho cairá sobre a tua cabeça como uma laje que desaba. E aí se diz, vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre. Esse que vive construindo e pavimentando caminhos de impiedade, de maldade, de raiva, de ódio, de antagonismo, de inimizades, de facções, de guerras, de milícia,
de falta de compaixão pelo próximo, vai receber o seu caminho de volta na sua cabeça inapelavelmente. Inapelavelmente. E aí, quando esse dia chegar, e o texto diz que vem esse tempo, e já era chegado, em que o que compra não tem por que se alegrar. Eu fico vendo todas essas pessoas que reuniram milhões na corrupção e que foram apanhadas, milhões e milhões. Meu Deus, tudo que elas obtiveram e que elas compraram não foram objeto de alegria por muito tempo. Tudo foi descoberto, tudo foi tomado, tudo foi vendido, tudo foi leiloado, tudo foi repassado. O indivíduo vai, anda no seu caminho perverso, começa a conquistar coisas, mas essa alegria fugidia vai passar. Sem falar que a coisa adquirida, que a prosperidade adquirida não traz a alegria pretendida. E aí aquele que compra, não se alegre. E o que vende, não se entristeça. Quem compra não se alegre porque não terá alegria em nada, não usufruirá de coisa alguma como alegria no coração. E aquele que venda, não chore porque não está perdendo nada. Não é isso que você se desfez, que deve ser a sua tristeza. A tristeza é você ser como você tem sido. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. Por mais que se esforce em recuperar, passou esse tempo. Você queimou a sua chance. Porque a profecia contra essa multidão não vai voltar atrás. Todo mundo vai experimentar a consequência do que escolheu, do que decidiu, do que pavimentou como chão. Agora, a grande conclusão é essa: ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Meu Deus, que palavra! Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. É o cara que olha para o ser humano misericordioso, piedoso, generoso e justo, e o chama de idiota, de otário, não entende nada de nada. Se você, por exemplo, dá uma opinião generosa sobre um político da direita, os crentes da esquerda dizem: eu não estou entendendo o Caio, como é que ele está sendo misericordioso com um inimigo dele, né? Porque eu não tenho inimigos, eu sou de Cristo. E muita gente que se inimiza contra mim, mas no meu coração eles não terão jamais em mim nenhuma reação e nenhum sentimento que os inclui em qualquer rol de inimigos que, pela misericórdia de Deus, eu não possuo para mim. Mas a maioria está cheia de inimigos, a maioria está polarizada. Ao mesmo tempo em que se me veem tratando com generosidade carinhosa e humana uma figura que represente a esquerda, na mesma hora vem todo tipo de julgamento. Seu comunista. E eles não têm a menor ideia de onde eu falo, de onde eu vejo, quem eu sou em Deus e para Deus, e qual é a minha missão no mundo, que não tem nada a ver com as guerras dessa hora e os ódios desse tempo. Mas está todo mundo completamente armado. Há um espírito de iniquidade. O que é iniquidade? É o que não carrega equidade, o que não carrega equilíbrio, que não carrega justiça. Essa é a iniquidade, é o que não leva em consideração a equidade, a verdade, a justiça.
a misericórdia, porque justiça sem misericórdia é vingança. A justiça só é justiça se ela for proferida com misericórdia. E a misericórdia não é misericórdia para anular aquilo que injustamente se tenha feito, porque os nossos caminhos voltarão sobre nós. É a nossa salvação que o nosso caminho volte sobre nós, porque só assim a gente tem a chance de enxergar, depois de estar tão empedernido, endurecido, só a volta do nosso caminho sobre a nossa própria vida é o que nos dá a chance de uma luz salvadora, de uma percepção que nos tire do espírito da iniquidade. Porque o caminho da maioria vai sendo pavimentado com perversidade, iniquidade, raiva, ódio, suspeição, antagonismos, no mínimo. E aí vem essa palavra que diz: ninguém fortalece o seu caminho, ninguém fortalece a sua vida, ninguém se fortalece comendo, se alimentando da sua própria iniquidade. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. E aí tem gente, como eu dizia, fica com pena de quem tenta fazer tudo com pureza, com santidade, com liberdade, com amor, com uma justiça acima das implicâncias e das raivas caninas dos animais, desses humanoides raivosos que somos a maior parte de nós. E eles ficam com pena de quem não age com a assertividade da raiva. Desconsideram o trato amoroso, respeitoso, justo. Ridicularizam da atitude isenta, que só quer lidar com seres humanos e não com projeções de ódio. Eles não compreendem, eles acham que viver assim é perda de tempo. É perda de tempo, que não se consegue nada a não ser com as batalhas da iniquidade, da mentira, da fake news, da invenção. É meu inimigo agora, então vou construir tudo contra ele, seja como seja. Esquecidos que ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ninguém. Repita comigo: ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Esse é o terceiro princípio deste dia. O primeiro é que os nossos caminhos voltam. E que o juízo de Deus sobre nós não é uma invenção celestial. É um retorno natural dos nossos caminhos se vergando e caindo sobre a nossa própria cabeça. O segundo é que existe graça, misericórdia para o arrependido. E para esse os seus pecados serão perdoados. Mas eventualmente muitas das consequências do seu caminhar ele ainda terá que enfrentar e ainda virão contra ele. Por isso, ele tem que viver com um arrependimento quebrantado, humilde, sabendo que ele lida com aquilo que ele próprio pavimentou. Portanto, paciência e quebrantamento. E terceiro, é saber que não existe meio nem modo de que o falar iníquo, o agir iníquo, o pensar iníquo, a trama iníqua, venha a fortalecer você. Você pode até pensar: não, a gente está preparando uma para ele que ele vai cair feio. Você é um bobinho. O outro pode até sofrer com a sua armadilha. Mas a sua armadilha, ela própria,
pegará você. Eu tenho esse testemunho na Bíblia toda, de que é assim. Tenho esse testemunho na leitura da história universal, de que é assim. E tenho esse testemunho nos 65 anos de observação da minha vida, que me diz exatamente como a Bíblia e como a história universal, ou seja, que é assim, que ninguém fortalece a sua vida com a sua própria prática de iniquidade, ninguém. Chega a hora em que o poder da sua iniquidade é a implosão da sua própria existência. Você acumula, acumula até implodir, se arrebentar por inteiro e completamente. Será que você entendeu que num caso como esse é só o arrependimento que pode salvar você do juízo espiritual e pode atenuar as implicações do juízo histórico? Espiritualmente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Historicamente falando, você tem que aguentar o que os seus atos fizeram. Senhor Jesus permite que alguém, ou alguns, ou milhares, tenham sido preparados para esse dia, para essa hora, para ouvirem esta palavra. E eu peço que ela seja difundida nas vidas, nas casas daqueles milhares e milhões que precisam ouvi-la hoje. Quem me dera ela fosse toda ouvida no Congresso Nacional pelas autoridades de todos os níveis e instâncias e pelo povo todo. Porque nós temos sido enganados pelo desevangelho, pela mentira falada em nome de Deus, de que se Deus é por nós, nós conseguimos prosperar em qualquer escolha de caminho que façamos. Basta que unjamos, que oremos ungindo a trilha e a vereda da nossa construção perversa, porque Deus a abençoará. Mentira! Que esse engano satânico que está na cabeça de milhões daqueles que professam o teu nome, mas não te conhecem, seja arrancado, que as calotas cranianas, psicológicas e espirituais sejam rachadas, para que a luz da tua verdade dissipe a escuridade do juízo que vem e já chegou, no qual os nossos caminhos serão postos sobre nós. Seremos julgados segundo os nossos caminhos. E descobriremos que ninguém fortalece a sua vida com o poder da prática da sua própria iniquidade. Por favor, acende a nossa consciência para esse entendimento, para que fujamos dele hoje e diminuamos as consequências de como temos vivido, para que, quem sabe, tão arrependidamente, não só sejamos perdoados nos céus, mas também com o tempo e com a perseverança e com a consistência, nós encontremos também dia a dia mais boa vontade na presença dos homens. É o que eu te peço, fazendo com que essa profecia seja palavra de salvação neste dia, em nome de Jesus. Amém.